A maioria dos investidores busca ter uma tranquilidade financeira futura e que essa tranquilidade financeira venha por meio de renda passiva. E sabemos que para ter renda passiva temos que nos concentrar em ativos que têm a característica de ser bons pagadores de proventos, seja rendimentos, dividendos ou juros sobre capital próprio. Então, nesse vídeo vamos falar um pouco dos ativos que têm essa característica, das ações que são boas pagadoras de dividendos. Vamos traçar aqui também as 3 empresas que têm a característica e têm o potencial não só para 2021 de pagar bons dividendos, mas de pagar esses proventos no longo prazo. Pessoal, vamos para o nosso assunto de hoje, mas antes eu quero dar um recado bem rápido para você que quer saber um pouco mais sobre como funciona o pagamento de dividendos. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para baixar um relatório da Levante. É um relatório onde se explica a sistemática de pagamento de dividendos. Então baixe o seu relatório, ele é gratuito, não perca a oportunidade. Vamos para o nosso conteúdo. A ideia do investidor de longo prazo, o investidor que pratica o buy and hold, é buscar ativos que venham a trazer o seu crescimento patrimonial e que venham também trazer uma renda passiva futura. Então ele vai buscar ações, ativos que tenham essa característica de trazer renda e que essa renda seja constante e que ela seja duradoura. Então essa é a ideia, buscar ativos com esse perfil. E geralmente as empresas que têm essa característica são empresas já maduras, já consolidadas no mercado. Então elas já têm décadas de existência, já são empresas consolidadas que dominam o mercado. E elas têm forte geração de caixa. Então, por serem consolidadas, não exige tanto esforço, ela não tem que reinvestir tanto assim o seu lucro para crescer. Na verdade, ela já domina o mercado e essa dominância já traz alguns diferenciais. São empresas superavitárias, ou seja, elas geram lucro e consequentemente, no final das contas, geram caixa. E esse caixa, ele consegue remunerar adequadamente os acionistas, seja por dividendos, por juros sobre capital próprio, bonificação de ações. Então, essas empresas já têm dominância. Diferente de empresas que estão em outros graus de maturidade, que estão no início, por exemplo. Tem empresa que precisa crescer e ela precisa ganhar mercado. E para isso ela precisa reinvestir. E essas são as empresas de crescimento. Então, nós buscamos muitas vezes empresas que já estão consolidadas, as empresas de dividendos. E geralmente essas empresas têm algumas características, e eu vou colocar aqui na tela para você, basicamente 5 características que são essenciais para as empresas boas pagadoras de dividendos. Primeira delas, elas têm uma geração de caixa recorrente. Então são empresas que geram lucro e no final das contas gera caixa. Então a segunda característica é a previsibilidade de fluxo de caixa. Então são empresas que muitas vezes já estão em setores que têm mais previsibilidade de receita, que muitas vezes a empresa ela tem essa questão da previsibilidade. Podemos contar que no final o caixa vai ser preenchido positivamente, que ela vai conseguir um resultado adequado e o seu caixa vai ter aí condições de remunerar o acionista. A terceira característica é a liderança de mercado. Então, empresas que já lideram o seu segmento, o seu setor. A quarta característica é o baixo nível de endividamento. Então, vamos buscar empresas que não tenham endividamento tão alto, que elas tenham condições de não ter aí custos com esse endividamento e que essa diminuição de custos possa ser revertido em maior lucro e maior geração de caixa. A quinta característica é ter, sim, o perfil de pagamento de dividendos, de distribuição de dividendos aos acionistas. Então, essas são as 5 características que vamos buscar nas empresas. E agora eu vou trazer aqui 3 empresas que têm essas características.
que eu acredito que inclusive para 2021 tem um perfil de vir trazer bons dividendos, não só para 2021, como para o médio e longo prazo. Pessoal, mas aqui eu tenho que fazer um alerta muito importante. Esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, então não estou recomendando a compra de qualquer ativo. Antes de encarteirar qualquer ativo, qualquer ação, fundo imobiliário, sempre faça o estudo, sempre estude antes e tome a sua decisão por conta própria, tudo bem? Vamos prosseguir. E quais são as empresas? A primeira empresa que tem essa característica que eu quero trazer para vocês é a BB Seguridade. A BB Seguridade, código de negociação BBCE 3. Ela atua no setor de seguros, ela atua conjuntamente com o Banco do Brasil e ela usa toda a estrutura administrativa do Banco do Brasil. E por isso ela tem uma dominância, a oferta desses produtos de seguro dentro do Banco do Brasil e ela tem baixos custos operacionais. No final das contas, a BB Seguridade tem a característica de ter uma forte geração de caixa. Por ter baixos custos, ela consegue sim ter uma forte geração de caixa. E qual que é o dividend yield da BB Seguridade atual? Ela tem um dividend yield de 9,5%. Então, o que é o dividend yield? Eu vou pegar quanto que a empresa pagou de dividendos nos últimos 12 meses e dividir pelo preço atual. E esse é o dividend yield. Eu vou analisar somente o dividend yield e vou tomar a conclusão que é uma boa pagadora de dividendos? Não. Vamos olhar também para o payout da empresa. A BB Seguridade, em 2020, ela pagou aí 95% de payout. O que é o payout? É quanto da empresa que ela entrega de dividendos em relação ao seu lucro, tá? Então, é a porcentagem do lucro que a empresa paga de dividendos, tá? Então, a BB Seguridade, ela é uma empresa que ela tem um alto dividend yield, ela tem um payout elevado, ela entrega quase todo o seu lucro ao acionista por meio de proventos, dividendos e juros sobre capital próprio. Então, é uma empresa que tem essa característica. Ela está num setor mais previsível, é o setor de seguros, que geralmente, mesmo em períodos mais difíceis, períodos de crise, é um setor que ele apresenta uma boa resiliência. Vamos agora para a segunda empresa, que eu entendo que tem a característica de ser uma boa pagadora de dividendos, inclusive para o futuro. Estou falando aqui da Sanepar, código de negociação SAPRE 3, SAPRE 4 e SAPRE 11. É uma empresa que ela atua no setor de utilidade pública, no segmento específico de saneamento. Ela faz o tratamento de água e esgoto no estado do Paraná. É uma empresa que ela tem um monopólio natural lá no estado do Paraná, por ser uma estatal, ela tem a dominância do mercado e tem um monopólio do setor. Então, dessa forma, ela tem a característica de ter receitas recorrentes, mesmo em períodos também mais complicados, a empresa consegue manter as receitas e o seu lucro. E também tem uma forte geração de caixa. Assim, ela também tem a característica de ser boa pagadora de dividendos. Mesmo atualmente ela não tendo o dividend yield tão elevado, ela tem a característica de ser um reloginho no pagamento dos dividendos. Eu vou colocar aqui para vocês, isso aqui eu peguei lá no site de RI da Sanepar, aqui um extrato dos pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio, desde 2010 até 2020. Se vocês pegarem aqui a coluna dos proventos, a empresa ela tem a característica de semestralmente pagar os seus acionistas por meio de proventos, tá? Então, uma empresa que também está num setor muito resiliente, um setor que tem característica de ter previsibilidade das receitas, não tem muita oscilação. Então não depende de grau da economia, tanto expansão ou retração da economia. É aquela batidinha, né? Utilidade pública, energia elétrica, saneamento, tem essa característica de ser previsível. Então, para o futuro, a gente pode esperar mais constâncias desse dividendos, tá? O payout da Sanepar, o quanto que ela entrega dos seus lucros por meio de dividendos e juros sobre o capital próprio, pelo seu estatuto social, ela paga 25%. Isso é o mínimo que a empresa tem que pagar. Mas ela busca pagar, além desses 25%, mais 25% de dividendos adicionais, tá? Então a empresa, tendo uma saúde financeira, um endividamento não tão alto,
a empresa ela vai buscar trazer 50% de payout. Então, 50% dos seus lucros ela entregar. Então ela tem inclusive a capacidade de, em alguns momentos, aumentar além desse 50% de payout. Então, quem sabe no futuro nós tenhamos boas notícias com relação a Sanepar. Pessoal, tá gostando aqui do vídeo? Deixe o seu like, não se esqueça aqui de dar um apoio pro canal, compartilhe o vídeo com os amigos e se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Toda semana temos conteúdos novos falando sobre investimento. Então, vamos prosseguir, vamos para a terceira e última empresa que tem a característica de ser uma boa pagadora de dividendos e ela está no setor bancário. É um dos maiores bancos que nós temos no país. Estou falando do Santander. Também tem 3 tipos de ações: SAMB 3, SAMB 4 e SAMB 11. Tá? Uma empresa que está no setor financeiro, é um dos maiores bancos, tem um ROI elevado, é uma rentabilidade elevada. O Santander também tem a característica de pagar proventos constantes. O setor financeiro ele tem sim a característica de gerar caixa e remunerar o seu acionista. Mesmo no ano de 2020, um ano mais complicado, onde o Conselho Monetário Nacional reduziu aí o pagamento de dividendos dos bancos, o Santander pagou, eu vou mostrar para vocês aqui, pagou um dividendo muito adequado. E acredito que esse banco ele tem esse espírito, ele tem essa característica de buscar, né, de identidade com o seu acionista. Então ele busca sim remunerar. E o seu dividend yield atual é de 6,3%, tá? Não é um dividend yield tão elevado se eu considerar o preço aqui da sua ação atual. A sua ação subiu bastante nos últimos meses, mas mesmo assim é um banco que traz remuneração. O payout do Santander atual, mínimo pelo seu estatuto, é de 25%. Mas a política de dividendos do Santander é buscar remunerar o seu acionista com 50% do lucro, tá? Então esse é o payout do Santander. E aqui eu trouxe aqui o histórico de pagamentos do Santander para podermos estudar e tentar prever o que pode acontecer no futuro. O Santander ele tem sim a característica de pagar e principalmente nos últimos 3 anos, e eu fui buscar os proventos que ele pagou nos 3 anos, foram dividendos e juros sobre capital próprio elevados. Então aqui no ano de 2018, o Santander ele pagou R$ 1,76 por ação. Aqui eu estou fazendo um estudo aqui da SAMB 11, da Unity do Santander. E em 2019 ele pagou R$ 2,08. E já em 2020, mesmo um ano complicado, tivemos retenção do lucro dos bancos para provisão para devedores duvidosos, o chamado PDD. Então os bancos deixaram retidos os lucros caso ocorra uma inadimplência futura. E mesmo nesse cenário, mesmo aumentando a provisão, o banco pagou um dividendo elevado, na casa dos 6% de dividend yield. Então, acredito que depois essa provisão seja revertida por meio de lucro e venha entrar no caixa do banco, isso possa ser revertido diretamente ao acionista. Por isso eu acredito bastante no Santander e eu tenho na minha carteira pessoal e aqui na carteira do canal. Não só o Santander, como as 3 empresas que eu trouxe, eu tenho aqui na minha carteira pessoal e na carteira do canal. Então, eu aqui falo o que eu pratico nos meus investimentos, tá? Então, essas são as 3 empresas que eu acredito que para 2021 tem um forte potencial de pagamento de dividendos e também para o médio e longo prazo. Então, nos posicionarmos em empresas que têm a característica de ser boas pagadoras de dividendos, bons rendimentos para nós acionistas, e assim nós podemos crescer o nosso patrimônio e crescer a nossa renda futura. Pessoal, lembrando que isso aqui não foi uma recomendação de compra ou venda, tudo bem? Eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Eu vejo vocês numa próxima. Até mais!